Olá, irmãos. Chegamos mais uma vez a você para trazer a nossa aula do MDA. Estamos na apostila número 2, o poder da cruz. E hoje nós vamos então estudar a quarta aula, que está aí na página 31 da sua apostila. Se você está com a apostila aí, então abra aí na página 31 para poder acompanhar conosco. Vamos fazer uma oração. Senhor, em nome de Jesus, te pedimos que o Teu Espírito Santo venha falar conosco e trazer revelação sobre a Tua palavra, para que nós possamos conhecer realmente o poder da cruz e possamos, Senhor Deus, viver aquilo que o Senhor nos ensina pela Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Então a nossa aula hoje, a quarta aula aí do MDA 2, é sobre quebra de maldições. Está aí o versículo de João 10,10 que fala: o ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Vira a página aí, na página 32.1 está escrito: primeiramente precisamos entender o que é maldição. Está aí o texto de João 10,10 que diz, vamos ler de novo, o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Nesse versículo, vemos que o diabo veio para roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio para nos dar vida em abundância. Então aí começa a dica. O que é maldição? Maldição é a ação de demônios, dos anjos caídos, que aí o texto chama de ladrão. O ladrão aí é o diabo. Os anjos caídos, os demônios, são os ladrões que vêm para roubar, matar, destruir a vida do ser humano. Então, a maldição é a ação de demônios na vida de uma pessoa, de sua família, com o propósito de destruir a vida, destruir as famílias. Esses demônios, eles operam de diversas formas, tais como, diz aí, são 8 tipos de ação de demônios: enfermidades, miséria financeira, tragédias e fatalidades, fracasso na vida emocional, avareza e ganância, perversões na vida sexual, vícios e hábitos pecaminosos, ira e violência, etc. Mas daí você vai me falar, faz parte da vida. Jesus falou que no mundo tereis aflições, e é verdade. Quando acontece às vezes uma coisa ruim, não significa necessariamente que você está possesso de um espírito maligno, que o demônio está tomando a tua vida, mas indiretamente, todos esses males aqui foram causados por quem? São causados por quem? Pelos demônios. O Senhor criou a terra, criou o mundo perfeito, criou o mundo sem nenhum mal, como um paraíso, diz a palavra de Deus. Mas daí o diabo entrou quando Adão permitiu a ação do diabo no mundo. Todos esses males entraram. Então todas essas são maneiras, são formas de Satanás roubar, matar e destruir na vida do homem. Como essas maldições entram na vida do homem? Através da quebra dos princípios da palavra de Deus e distanciamento do homem de Deus. Isaías 59, 1 e 2 diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Olha o que diz aí. Deus, ele está pronto para abençoar, ele está perto de nós, a mão dele está estendida, mas o pecado, o distanciamento do homem de Deus, quando uma pessoa comete um pecado, quando eu cometo, quando nós cometemos, nós estamos obedecendo a quem? A Deus? Não, ao diabo. Nós estamos fazendo aquilo que é o propósito dele, o projeto dele. Então, isso abre brechas na nossa vida para que o diabo, então, exerça a sua ação das maldições. Vemos então que o pecado separa o homem de Deus, está escrito aí. Com isso, ele se torna presa fácil dos demônios. Assim como há leis naturais que regem a terra, por exemplo, a lei da gravidade, também há leis espirituais que regulam o mundo espiritual.
Deus estabeleceu tanto as leis naturais como as espirituais. Na Bíblia nós temos as leis espirituais através das quais podemos receber bênção ou maldição, tá certo? Como tem as leis naturais, se você falar assim, mas eu vou pular do meu prédio, né? Eu vou pular aí de cima da ponte aí, de uma altura aí, e mas eu não quero cair não, eu quero voar, né? Eu quero sair. Vai adiantar? Você vai pular, você vai cair, porque existe uma lei chamada lei da gravidade, né? Então não adianta orar, né? Não adianta falar, Deus, eu vou pular e não vou cair, que o Senhor faça isso, né? A não ser que for uma situação específica da palavra de Deus, como Pedro, né? Que Jesus mandou andar sobre as águas, etc. Mas só por uma situação realmente de uma revelação específica. Deus tem poder até sobre a lei da gravidade, mas naturalmente, né, se você for quebrar a lei, não adianta orar, não adianta querer que Deus faça algo diferente, porque existe uma lei. No mundo espiritual também tem as leis espirituais, tem aí as 4 leis, isso é até um estudo, né, são princípios aqui, que existem livretos sobre isso aí, das 4 leis espirituais. Talvez você até já tenha tido a oportunidade de ver esse livreto, é muito bom para o evangelismo, inclusive, né? Esse livreto que foi escrito por Bill Bright. E as 4 leis estão aí. Primeira lei, Deus ama o homem, né? João 3,16 fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Deixa eu até dar uma dica para você. Essas 4 leis espirituais são muito boas para você evangelizar, viu? Memorize, guarde essas leis e que seja realmente um guia para você pregar o evangelho para as pessoas. O que eu vou falar para as pessoas? Como eu vou anunciar o evangelho? Primeiro, anuncie a primeira lei, que Deus ama todo ser humano. Isso é uma lei, isso é um princípio, é uma verdade inquestionável. Deus ama você, Deus ama a mim, Deus ama todo ser humano. A segunda lei, aqui começa o problema, né? O pecado separa o homem de Deus. No texto que nós lemos de Isaías 59, 1 e 2, fala exatamente isso, né? Que Deus nos ama, mas o pecado faz separação entre nós e Deus. Então, né, Deus ama, o amor de Deus é imenso, é maior do que tudo, mas por causa do meu pecado, do seu pecado, do nosso pecado, né, nós ficamos separados de Deus. Porque o homem pecou desde Adão, né? Porque Adão pecou e esse pecado, essa prática do pecado foi passando a toda a descendência de Adão, inclusive nós, todo ser humano. Então, esse pecado nos separa de Deus. O homem, ele está separado de Deus por causa do pecado. Mas daí entra a terceira lei maravilhosa. Jesus veio para salvar o homem dos seus pecados e libertá-lo das maldições. Aleluia! 2 Coríntios 5, 21 fala, aquele que não conheceu pecado, falando de Jesus, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Glória a Deus! Jesus, ele veio, ele assumiu o nosso pecado, ele tomou o nosso lugar, a nossa maldição, e ele pagou o preço por essa maldição na cruz do Calvário. Ele morreu por nós. O preço foi pago, a nossa condenação caiu sobre ele, para que eu e você, então, tivéssemos a oportunidade de nos reconciliar com Deus, de voltar para Deus. O nosso pecado foi pago, a nossa condenação, ela foi cancelada, sabe? Assim como, né, se você comete uma infração de trânsito e de repente, né, tá lá aquela multa, tá lá aquele papel ali com a sua ali atestando, né, aquilo que você fez, estacionou num lugar errado, por exemplo. Mas daí de repente você vai para a corte e chega lá por uma situação, talvez o advogado ou talvez o próprio juiz, de repente ele fala, olha, nós vamos cancelar isso aqui está cancelado, você está livre disso, né? Às vezes isso acontece, né? Então isso é tão maravilhoso, foi isso que Deus fez por nós quando Jesus foi crucificado. Então, a terceira lei,
Jesus morreu para nos livrar das maldições. E a quarta lei, através de uma decisão pessoal, fé e arrependimento, o homem recebe a salvação e uma nova vida. Como que eu faço para que essa terceira lei valha para mim, né? Como que eu faço para que isso que Jesus fez tenha efeito para a minha vida? É a quarta lei. Se eu me arrepender, se eu reconhecer que eu sou pecador, que eu realmente preciso de Jesus, e eu entregar minha vida a Ele, eu falar, Senhor Jesus, eu te entrego a minha vida, eu te recebo, eu creio na obra que o Senhor fez por mim, e eu recebo o Senhor. Então, a partir daí, nós recebemos a salvação e uma nova vida livre das maldições. Diz aqui em João 1,12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. E 2 Coríntios 5,17, né, que diz que aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Vira a página aí na página 34. Você vai escolher o caminho da vida ou da morte? Da bênção ou da maldição? Lemos em Deuteronômio 11, 26 a 28. Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção, quando cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando. Porém a maldição, se não cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus. E vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conhecestes. Olha aí, a opção é nossa, né? Existe o caminho da bênção, através do relacionamento com Deus, que Jesus veio cumprir para nós, e o caminho da maldição. As maldições continuam acontecendo, porque o diabo continua vivo, os demônios continuam agindo. Agora, a tua escolha, a minha escolha, é o que determina o que nós vamos experimentar. Qual caminho? A Bíblia fala tantas vezes sobre escolher o caminho correto. Provérbios 14, 12 diz aí na apostila, né? Há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são caminhos de morte. Né? Quando a escolha é a escolha errada. A obediência produz bênção, vida. A desobediência, ela produz o quê? Morte. Maldição. Ponto 4 aí da página 34. Qual é o caminho de morte? Aqui começa então a falar quais práticas, que nos levam a um caminho de morte. São escolhas erradas que atraem as maldições nas nossas vidas. A prática da idolatria, 4.1. A idolatria o que é? Venerar ou adorar algo ou alguém que não seja o único Deus, o Senhor Jesus Cristo. Jesus falou assim, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus é o único caminho para Deus. Qualquer outro relacionamento, qualquer outra fé, qualquer outro tipo de adoração que não seja Jesus, adoração a santos, adoração a Maria. Maria foi uma pessoa maravilhosa, uma mulher admirável, mas não é para ser adorada. Adoração a imagens, adoração a outros deuses, a Buda, a Maomé, a Confúcio, fé em outros deuses, em outras pessoas que não seja Jesus, guias, gurus, Tudo isso é o que é? É idolatria, Agora a idolatria vai muito além disso. Às vezes você fala, mas eu não idolatro imagem, eu creio em Jesus. Mas tem tantas pessoas que idolatram, por exemplo, o dinheiro. Não é verdade? Idolatram o dinheiro, só pensam em dinheiro, vivem em torno do dinheiro. Idolatram a sua própria profissão. Idolatram o seu próprio ego. Idolatram pessoas às vezes, Nós vemos pessoas com fanatismo, o fanatismo em torno, por exemplo, de um artista, em torno de um jogador de futebol, de um atleta, de uma pessoa, de uma namorada, de um namorado, Você valorizar aquela pessoa mais do que Jesus, você adorar, gostar daquela pessoa mais do que Jesus, é idolatria, Tem vários textos aí que falam, Êxodo capítulo 20, do versículo 3 a 6,
que é o texto clássico ali sobre idolatria, né? O primeiro mandamento ali dos 10 mandamentos, que o Senhor fala: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagens de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra, né? Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor Deus, o teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que amam e guardam os meus mandamentos. Então você veja bem, né, que aí está falando que vem maldições sobre a idolatria, né? Em Deuteronômio 7, 25 e 26, esse texto de Êxodo está falando exatamente de imagens, né? Realmente. E aqui também fala em Deuteronômio 7, versículos 25 e 26, que diz assim: as imagens de escultura de seus deuses queimarás, a prata e o ouro que estão sobre elas não cobiçarás, nem as tomarás para ti, para que não enlaces neles, pois são abominação ao Senhor teu Deus. Aí está falando já, na verdade, de 2 tipos de idolatria, né? A idolatria da imagem, a idolatria da cobiça, do dinheiro, de você querer enriquecer demais, né? E a idolatria também. Não meterás, pois, coisa abominável em tua casa, para que não sejas amaldiçoado. Olha que coisa séria. A maldição pode entrar dentro de casa, né? Quando você coloca lá algo, né? Uma imagem, quando você coloca lá um objeto consagrado. Cuidado com o que entra dentro da sua casa, viu, irmão, irmã? Cuidado, esteja sempre orando. Às vezes um presente que ganha, uma comida que alguém dá que foi consagrada a demônios, né? Um tipo de roupa, um quadro, uma escultura, né? Enfim, busque sempre, né, a orientação do Espírito Santo pelo que você permite que esteja dentro da sua casa, tá? Porque o que você coloca de idolatria na sua casa? Às vezes, querido, até um programa de televisão, falar a verdade para você, né? Muitas vezes aconteceu de eu ir visitar pessoas, por exemplo, muitas vezes aconteceu isso, e estava lá passando uma novela, por exemplo, um programa, e a pessoa não era capaz de desligar a televisão para receber o pastor, para receber o bispo na sua casa. Ficava ali conversando e com o olho na televisão. Tal era a dependência que a pessoa criou ali daquele programa de televisão. Isso é uma idolatria, né? A pessoa falta do culto para assistir futebol, falta do culto para assistir novela, né? A pessoa não recebe uma visita em casa, não faz uma visita, não exerce o seu ministério por causa de um programa de televisão. Isso é idolatria. Tudo aquilo que rouba, né, o espaço de Jesus na nossa vida é idolatria, né? E aqui fala: não coloca isso na sua casa, porque senão a sua casa é amaldiçoada. Grava esse texto aí, Deuteronômio 7, 26. É muito sério essa situação, né? Deuteronômio também 12, de 1 a 5, né, fala sobre isso. Deuteronômio 12 também está falando de imagens aí, né? Nós não vamos ler, mas vamos lá para 1 Timóteo 6,10, que fala sobre a idolatria do dinheiro, né? Eu vou pular esse texto aí de Deuteronômio para a gente correr um pouquinho aqui. 1 Timóteo 6,10 fala assim: porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. É muito sério isso. Talvez o maior ídolo que existe hoje no mundo, né, não seja uma imagem, não seja um santo, não seja, né, um outro Deus, mas sim o dinheiro, viu, gente? O dinheiro. Como as pessoas idolatram o dinheiro, e às vezes dentro da igreja, né? Quantas pessoas, às vezes, por exemplo, rompem um relacionamento com o irmão, brigam com o irmão na igreja, saem da igreja por causa de uma situação financeira, que teve um prejuízo, teve uma situação lá, perdeu um dinheiro e rompe, fere o corpo de Cristo. Que coisa séria que é isso, né, gente? Segundo caminho da morte, né? Que fala aí que atrai maldição: vida pecaminosa e a iniquidade. Uma vida entregue aos desejos
pecaminosos da carne. Tem vários textos aí, deixa eu ler esse de Efésios capítulo 2, versículo 1 e 2. Quando a pessoa, até mesmo crente, ela decide ter uma vida pecaminosa, pecar todos pecamos, acontece, né? Nós não queremos, às vezes o próprio apóstolo Paulo fala, olha, às vezes eu não consigo, eu faço aquilo que eu não quero. Você não quer pecar, mas de repente aconteceu. Amém, mas daí a gente pede perdão, se arrepende, acerta, não comete mais. Agora, quando a pessoa decide viver uma vida pecaminosa, né? Olha o que diz aqui. Ele nos deu vida estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos quais andasses outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Daí Gálatas 5, 19 a 21 fala das obras da carne. As obras da carne, elas são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a essa. Quando o cristão ou a pessoa, ela decide viver conscientemente uma vida de pecado, né? Por exemplo, quando a pessoa casada começa a viver um relacionamento extraconjugal de adultério, né? E vive aquela prática. Nós vemos hoje se tornou tão comum, né? O crente, de repente, ele escolhe esse caminho e ele começa a viver na prática disso. Não estou aqui condenando uma pessoa porque aconteceu na vida dela, pode até ter acontecido, mas se houve arrependimento de verdade, mudança, glória a Deus, o Senhor perdoou. Mas nós vemos, às vezes, o cristão vivendo essa prática, o jovem vivendo a prática da prostituição, do sexo fora do casamento. Isso atrai maldição na vida dele. E nós temos que falar isso. Isso virou tão comum hoje. Desculpa, eu fico até indignado, porque a gente vê o pessoal tratar com uma naturalidade certas coisas, né? Virou comum o jovem viver uma vida de prostituição, de relação sexual fora do casamento. Ou a pessoa casada que tem relação fora do casamento. Traz maldição. Líderes, às vezes, evangélicos que fazem isso, né? Pessoa que vive uma vida errada financeiramente, engana, mente, dá calote conscientemente, né? Volto a falar, não estou falando aqui da pessoa de repente passar um aperto financeiro, passar uma dificuldade, né? Não, estou falando daquele que conscientemente ele vive uma vida pecaminosa, uma vida de pecado, né? De compromisso com o mundo. Está aí as obras da carne, né? Uma pessoa que, por exemplo, a pessoa vive magoada, não perdoa, né? Uma coisa é você ficar chateado um momento, você sentir um momento de ira, um momento de mágoa, mas daí você se arrepende, você se acerta com a pessoa, se acerta com Deus, aleluia, graças a Deus. Mas a pessoa que vive, que ela se magoa com alguém e retém aquela mágoa, e está trazendo maldição na sua vida. Maldição, ela está abrindo brecha para o diabo agir na vida dela. Então que nós tenhamos esse cuidado, porque gente, isso pode acontecer com qualquer um. Não estamos falando do outro lá, estamos falando, a carne está aqui, está dentro de mim, está dentro de você, né? E se nós não crucificarmos a carne pelo Espírito Santo, nós abrimos brecha para a maldição. Ponto 3, aí na página 35, a prática do ocultismo. O envolvimento com feitiçaria ou ocultismo produz embaraços na vida da pessoa, tornando-a prisioneira de espíritos malignos. Tudo que conquistar por esses meios tornar-se-ão em perdas maiores e dores no futuro, né? Deuteronômio capítulo 18, versículos 9 a 14 trata sobre isso, né? Deuteronômio 18, de 9 a 14. Olha o que diz aqui, né? Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo seu filho, sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, espiritismo, olha aí, né? Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor.
e por essas abominações o Senhor teu Deus os lança de diante de ti. Então essas práticas, o espiritismo, né? a feitiçaria, a prática de... me fugiu agora a palavra aqui, né? Prática de crendices, não é verdade? Esse tipo de coisa são compromissos com demônios também, né? São espíritos malignos se comprometem com a pessoa por isso. E se você fez isso lá no passado, irmão, irmã, confessa, renuncia, fala, eu rejeito isso, eu declaro que aquele pacto que eu fiz, eu fui lá naquele terreiro, eu fui lá naquele centro, eu recebi uma entidade, eu tive uma conversa com uma entidade, né? Isso, muitas vezes esses demônios lá de trás, eles vêm cobrar coisas. Ah, mas eu entreguei a vida a Jesus. Glória a Deus, realmente, você está livre. O Senhor Jesus te quebrou toda aquela maldição. Mas às vezes esses demônios vêm cobrar, vêm fazer essa cobrança indevida. Então, repreende, rejeita, fala, eu rejeito, eu declaro que minha vida é de Jesus, eu não tenho mais nada a ver com esse passado. Olha aí, quais são as consequências desses atos? Diz aí 7 consequências, né, desses compromissos passados. Ponto 1, enfermidades constantes e fatais, acidentes e tragédias. Ponto 2, vida financeira de miséria, avareza, vícios, destruição da vida emocional, fracasso, angústia, terror, depressão. 5, a perversão sexual. 6, ira, violência, homicídios. 7, opressão, possessão, suicídio. Então, muitas vezes, essas coisas malignas, demoníacas, acontecem na vida de uma pessoa, na família dessa pessoa, por causa desses compromissos passados com idolatria, com pecado, com feitiçaria. Então, quando essas manifestações são constantes na vida de uma pessoa, percebe-se que está sob maldição. Mas, graças a Deus, o Senhor Jesus Cristo quer libertá-lo e perdoá-lo e deseja manifestar a sua misericórdia na sua vida hoje. Em Efésios capítulo 2, versículo 4 a 8, fala exatamente sobre isso. Diz assim, Efésios 2, de 4 a 8. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Glória a Deus. Jesus, Ele já venceu as maldições. E pela fé nele, nós não precisamos viver uma vida sujeita às maldições. Então, nós vamos orar nessa hora, encerrando essa lição e declarando a nossa libertação, declarando que nenhuma maldição tem mais poder sobre a nossa vida, que nós somos livres, que somos do Senhor Jesus, que pertencemos a Ele. E se você percebe na sua vida ou na sua família algum sinal de maldição, ou se de repente, na sua ação ministerial, de repente você conversando com alguém, percebe que houve essa ação de maldições, ore, repreenda, lembre das 4 leis espirituais, pregue para a pessoa as 4 leis espirituais. Não adianta a pessoa querer quebrar a maldição se ela não se comprometer com Jesus. Não vai adiantar. É que nem você tocar o cachorro, vou usar um exemplo aqui, bem simples. O cachorro está dentro da sua casa, você toca ele pela porta da frente e a porta do fundo está aberta, ele vai dar a volta e vai entrar. Então, são assim que os demônios fazem na vida de uma pessoa. Se a pessoa, você orar para quebrar a maldição, mas a pessoa não se comprometer com Jesus. Então, tenha um compromisso com Jesus e que a pessoa possa ter também. Vamos orar? Senhor, obrigado, Pai, por essa palavra. Obrigado porque o nosso Senhor Jesus já levou sobre si todas as nossas maldições. Obrigado, Jesus. Nós declaramos que somos livres. Declaramos que nenhuma maldição tem poder sobre nós e nossa família. Nessa hora eu declaro essa palavra sobre a vida de quem está me ouvindo. Nenhuma maldição tem poder na sua vida e na sua família. Em nome de Jesus, pelo poder do sangue de Jesus. Satanás, você não tem autoridade, não tem poder sobre nós, porque Jesus já pagou o preço
e já levou nossas maldições, para que nós vivêssemos a vida abundante de bênção que Ele tem para nós. Obrigado, Jesus, nós recebemos a tua vida abundante, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida e até a próxima semana, na próxima aula, continuando o assunto. A próxima aula, a aula 5, é a segunda parte dessa questão de quebra de maldições. Deus abençoe e até a próxima aula em nome do Senhor Jesus.